Você vê o Palmeiras e o Flamengo assim, a nível quase europeu de administração, de raciocinar, de pensar futebol? Sim, eu acredito que sim. E em todos os departamentos, não só no produto final, que é o campo. Eu acho que o Flamengo e o Palmeiras estão na frente. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa. E agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Mengão que a imprensa falou, né? Sobre a vitória do Flamengo no final de semana, o esperado desse Flamengo. Venceu muito bem o Fortaleza. A gente trouxe no dia de ontem, né? Atualizações ali da Libertadores. O Mengão vai pegar o Internacional. Também saiu ali as oitavas da Copa do Brasil, onde o Mengão enfrentará o Atlético Mineiro, porém, faltou ainda trazer mais análises sobre o grande desempenho do Flamengo antes de embarcar para o Super Mundial de Clubes. Vamos ver tudo o que eles falaram a partir de agora, e é claro, o link lá do Esporte Record estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Primeiro gol, o atacante Luiz Araújo provocou quem? Davinho, centroavante do Fortaleza. Eita, olha lá ele, ó. Ixi. O seu Davidson comemora gol assim, é? Acho que ele ameaça quando vai chutar a bola, de fazer graça. Ah, faz assim com o pé. Durante o jogo, né? Ele faz assim durante o jogo, Sabe quando você finge que vai chutar a bola e põe o... Entendi. Ah, isso é legal, isso eu gosto. Essa provocação do futebol é boa. Não a do Abel empurrando o Cinegra, mas essa é legal. Isso é legal. Isso é maneiro, pô. E foi no terceiro gol, né? O Flamengo meteu 5-0 no Fortaleza, jogo no Maracanã. Léo Ortiz, ó, convocado pela seleção brasileira, fez o passe pro Arrascaeta fazer o primeiro gol. Depois o Flamengo aumentou a vantagem sobre o Fortaleza com o gol do Everton Araújo. O Luiz Araújo fez o terceiro, o Michael fez o quarto e o Luiz Araújo fez o quinto. O Flamengo meteu 5-0, Fortaleza caiu para a zona do rebaixamento, o Flamengo assumiu a liderança do campeonato e a gente estava acompanhando agora há pouco um pronunciamento do Marcelo Paz, que era presidente, agora é o CEO do Fortaleza, e ele deu as explicações dele e falou, não é textualmente, é o seguinte: nós acreditamos e continuamos a apoiar o trabalho do Juan Pablo Vojvoda. O técnico continua sendo o Juan Pablo Vojvoda. E achamos nós que esse período de um mês sem jogo vai ser importante para o técnico, para o time, para a gente mudar a história, como fez no ano passado, né? Que passou um período assim atrás. Flamengo é o melhor time do Brasil, Luizão? Palmeiras, Cruzeiro, qual é? Acho que foi o Flamengo e o Palmeiras estão na frente dos outros. Na frente do Cruzeiro ainda? É, na frente do Cruzeiro. O Cruzeiro, ele com o Pedrinho... O Cruzeiro acho que está fazendo, né, desde que o Pedrinho assumiu, como torcedor, né, agiu muito na emoção, né, às vezes agiu de maneira que não deveria ter agido. Depois, com a contratação do Alexandre Matos também não resultou, agora o Alexandre Matos sai. Agora o Cruzeiro está numa reformulação de rota, digamos assim, né? E você vê o Palmeiras e o Flamengo assim, a nível quase europeu de administração, de raciocinar, de pensar futebol? Sim, eu acredito que sim. E em todos os departamentos, não só no produto final, que é o campo. Eu acho que o Flamengo e o Palmeiras estão na frente. O Palmeiras podia ter fechado com o Cristiano Ronaldo, né? Pro Mundial? Ah, eu acho. Também ela. O Dudu adora quando eu solto essas do nada, né? Ele se diverte. Pô, não? Não? Não. Vai ali, vamos ali, Vitor Roque, Estevam, vamos embora? Você sabe que isso aí tem as histórias lá em... Teve um ano que o Cruzeiro ganhou a Libertadores. Cruzeiro, não foi? O Cruzeiro contratou o Bebeto Donizete. e o Donizete, né? Teve mais um, teve? Não vou lembrar. Teve. Quem que era? Nelton, Não sei se o Gonçalves, zagueiro. O Gonçalves. Para disputar só o Campeonato Só o Mundial. Mundial. Ah, podia demais. E aí na hora os caras... Não vai bem isso não, não funciona. Ó, apesar da goleada e de ter o melhor ataque do Brasileirão, Semana que vem a gente traz um comentarista só pro programa de domingo. com 24 gols em 11 jogos, o técnico Felipe Luiz não conseguiu imaginar a campanha do Flamengo no Super Mundial de Clubes. Vamos ouvir. Vamos ir nesse primeiro momento para vencer nosso primeiro jogo. E depois o segundo. E depois tentar passar da fase de grupos. E depois cada adversário que venha pela frente tentar passar. E aí não sei o que vai acontecer pela frente. Que eu quero? Claro que eu quero. Sabemos também a realidade que é enfrentar times europeus. Se vocês viram a final da Champions ontem, parecia outro esporte. Simples assim. Você viu, né? Eu falei agora há pouco, dei a lista dos times
europeus que estão no Mundial, o Felipe falou que é outro esporte. Que a Liga dos Campeões foi outro esporte. Enfim, aí eu vi assim, o Palmeiras perdeu os últimos jogos, o Flamengo ganhou os 2 últimos jogos, o Fluminense também, o Botafogo ganhou hoje, tem um jogo no meio da semana contra o Ceará, que é o jogo da outra rodada. Se ele ganhar, são os 4 brasileiros do Mundial e os seus resultados mais recentes. Mas ainda tem uma rodada que eles não vão participar, né? Mas, ô Kleber, o futebol é muito louco, porque o Flamengo goleou hoje o Fortaleza, mas na quarta-feira, no último lance, o goleiro, o Rossi, defendeu defesa de futsal. Ele abre as pernas assim, faz a defesa, porque se toma o gol ali, era outra história. Era outra, ele era eliminado. A torcida vaiou o time. Não, ir para a Sul-Americana. Futebol é uma coisa impressionante. Agora, esse jogo citado pelo Felipe Luiz foi a vitória do Paris Saint-Germain sobre a Internazionale de Milão. O jogo foi 5-0. Foi a final da Liga dos Campeões. Eu ouvi outro dia aí que, acho que foi o Mauro Betti que falou, que só em 56 teve um 7-3, uma diferença de 4 gols. Que ele adora, bota na tela pra mim aí. Olha lá, direto da Gávea com o Arrasca e com uma mula sem cabeça aqui da camisa do Flamengo, que são, como é que chama isso? Manequim na tela. Igor Dolia, você combina com esse fundo rubro-negro. Você fica lindo com esse fundo rubro-negro, Dorileu. Boa tarde. Muito obrigado, GV. Boa tarde para você, Flávio, Fernandão, a todos que acompanham os donos da bola. Vamos falar então do Flamengo, que foi o clube que mais teve jogadores convocados nessa data FIFA. 5 para a seleção brasileira, né? O Wesley, Léo Ortiz, Danilo, Alexandro e Gerson. 2 para a seleção uruguaia, o Varela e o Arrascaeta, além do Gonzalo Plata para a seleção equatoriana. E a convocação do Plata é justamente a que mais tem dado o que falar. Gerou uma polêmica. Isso porque o clube diz que o Plata ainda está lesionado, ainda se recupera de um edema ósseo no joelho. Mesmo assim, a Federação Equatoriana chamou o jogador. Ontem, na primeira atividade em Guayaquil, ele não foi a campo, ficou no hotel. A gente vai ficar de olho nessa situação hoje novamente e fica a expectativa para saber se ele será relacionado para o jogo contra o Brasil na quinta-feira, na estreia de Carlo Ancelotti pelas eliminatórias. Bom, no domingo, depois da vitória sobre o Fortaleza, o técnico Felipe Luiz já havia demonstrado uma preocupação com essa situação envolvendo o Gonzalo Plata. Vamos ouvi-lo. Esse é um assunto que o médico poderá explicar melhor do que eu. Na verdade, o Plata tem uma lesão no joelho. Até hoje estava na maca. O jogo é daqui a 5 dias e 4 dias, sei lá. E não existe nenhuma condição de ele poder entrar no campo. Essa é a realidade. Mesmo assim, a seleção está no direito de convocar, de levar ele para lá. E temos que aceitar. Mas o que aconteceu é uma situação que o médico tem que explicar. O planejamento do departamento médico do Flamengo é de ter todos os jogadores à disposição na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Lembrando que o lateral esquerdo Vinha e o volante Eric Pulgar já retornaram no último fim de semana nessa partida contra o Fortaleza. Tem toda essa polêmica envolvendo o Plata e o quadro mais grave é o do uruguaio Nicolas de la Cruz. Ele teve uma entorse no joelho, está se recuperando, mas segundo o departamento médico, a expectativa é de tê-lo à disposição na estreia nesse Mundial contra o Esperance da Tunísia no dia 16. Bom, falando sobre os jogadores que ficaram aqui no Rio de Janeiro, que não foram convocados, eles vão se reapresentar na quinta-feira. Ganharam folga, então, até amanhã. E na quinta se reapresentam no CT Ninho do Urubu para essa reta final de preparação antes do embarque para os Estados Unidos. E na sexta, o meia Jorginho, ex-Arsenal, é esperado no Rio de Janeiro para fazer exames no Ninho, assinar contrato e ser anunciado como o primeiro reforço do Flamengo nessa janela de transferências antes da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Volto com você, GV. Muito bem, Dori, muito obrigado pelas informações direto da Gávea. Bota na tela aí pra mim, Ferinha. Os confrontos do Flamengo, é isso? O caminho do Flamengo? Desculpa, Flamengo no Brasileirão. Bota na tela aí pra mim, Ferinha. Vou trabalhar, fião. Aí, Flamengo no Brasileirão, 11 jogos, 7 vitórias, 1 derrota. Ih, rapaz, 23, se bem que falta muito, 24 gols marcados, uma máquina, uma besta enjaulada, 4 gols sofridos. Aí eu vou repetir o que eu falo sempre, passou de 71,5 é aproveitamento de título brasileiro, se você for olhar o histórico. Rapidinho aqui, falta muito tempo ainda, mas parar para esse Mundial na liderança tem um charme, né?
Tem sim. Melhor ataque, melhor defesa. Melhor ataque, melhor defesa. O Flamengo que oscila na Libertadores não oscila tanto no Brasileirão. Tem uns caras que cornetam o Felipe Luiz ainda, né? Tem. Isso é piada. Sempre tem. Não, sempre tem. Piada. Pô, pode me xingar. Não xinga o cara não, pô. Não, mas tem momentos que... Na Libertadores tem momentos que é necessário, sim, uma crítica e tá na bola, gente. É do jogo. Pelo amor de Deus. Se criticar, a gente vai morar em Cuba, na Venezuela. Todo mundo pode criticar o amiguinho. A gente aqui é criticado, você aí de casa é criticado do seu trabalho quando você faz cagada. Então, mas a gente é criticado. Não, mas todo mundo faz isso também. Criticar é uma coisa. Isso. Pô, não foi legal aqui. Isso. Pontualmente. O trabalho é isso. Agora. Não, pô. O trabalho é ruim. Não, o trabalho Estão criticando o trabalho, estão criticando o profissional, que surpreendeu muita gente, tá? Até eu mesmo, com relação à qualidade do que tem sido feito. Pô, vai reclamar lá no meu Instagram lá. Olha só, agora eu vou dar uma dica pra você super importante, que o Mundial tá chegando aí. O Mundial, tu tá doido pra ir. Então tá aí, né? Tá aí um pouco do que foi comentado, um pouco do que foi analisado. A gente começou vendo ali, né, a análise do último jogo do Flamengo, a grande vitória pra cima do Fortaleza no Maracanã, 5-0. Elogiaram, até falaram ali sobre o elenco do Flamengo, né, que certamente joga o melhor futebol ao lado do Palmeiras. Isso aí fica evidente pra todo mundo, com base nos seus jogos, né? Jogando muito bem o Flamengo e o Palmeiras. Essa pausa ali pro Mundial, o Flamengo na ponta realmente traz um charme, porque vê o time ali muito bem, pega o saldo do Flamengo, é absurdo mesmo ali, como eles mostraram, 20 gols de saldo, né? 24 gols feitos, 4 gols sofridos apenas, aproveitamento muito bom do Felipe Luiz. Diz o que vocês pensam, comentem abaixo, daqui a pouco voltaremos com muito mais informações, até logo mais, valeu!